Férias, 13º, salário mínimo. A gente fala tanto sobre isso, né? Mas já parou para pensar que essas regras que organizam boa parte da nossa vida não caíram do céu? Elas têm uma história. E que história! Cheia de conflitos, avanços e umas reviravoltas bem grandes. Hoje, a gente vai mergulhar nessa jornada, que começa lá atrás, no barulho das primeiras fábricas e chega até o clique no aplicativo do celular. E para começar, uma pergunta que parece simples, mas que diz muito sobre tudo isso. De onde veio a jornada de 8 horas de trabalho? Pode parecer algo óbvio hoje, mas a resposta para essa pergunta nos leva direto para o coração do porquê o direito do trabalho sequer existe. E aqui está o ponto central da nossa conversa, muito bem resumido pelo jurista Maurício Godinho Delgado. O direito do trabalho, como ele diz, é um produto do capitalismo, ou seja, não foi um presente, sabe? Foi uma resposta, uma necessidade para tentar civilizar a relação de poder que é bem desigual entre quem emprega e quem é empregado. Pensa nele como um conjunto de regras para tentar equilibrar um pouco mais esse jogo. E para a gente entender de verdade essa história, a gente precisa voltar no tempo. Mais especificamente, para onde tudo começou a mudar de forma radical, a Revolução Industrial. A produção em massa, claro, transformou o mundo, mas isso teve um custo humano altíssimo. Imagina só, jornadas de 14, às vezes 16 horas por dia, em fábricas super perigosas. E isso não era só para homens, não. Mulheres e até crianças viviam nessas condições absolutamente brutais. Foi nesse cenário que o pedido por um mínimo de proteção começou a ficar impossível de ser ignorado. E o mundo começou a reagir. Em 1917, a Constituição do México foi a primeira do mundo a colocar direitos sociais e trabalhistas no papel. Logo depois, em 1919, veio a da Alemanha e, no mesmo ano, foi criada a Organização Internacional do Trabalho. Era um movimento global e o Brasil, claro, não ficou de fora. Em 1934, o país deu o seu primeiro grande passo nessa direção. Agora vamos focar em como o Brasil construiu o seu próprio livro de regras, um processo que acabou definindo como as relações de trabalho funcionam por aqui por muitas e muitas décadas. O grande marco aqui no Brasil veio com a Era Vargas, ali nos anos 30 e 40. Getúlio Vargas basicamente pegou um monte de leis que estavam todas espalhadas e juntou tudo. O resultado disso? Em 1943, nasceu a famosa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que organizou tudo num documento só, um documento bem poderoso. E para entender a CLT, tem um conceito que é a chave de tudo, a subordinação jurídica. O nome parece complicado, mas a ideia é bem simples, na verdade. É basicamente o seguinte: quando uma pessoa, em troca de um salário, concorda em seguir as ordens de um empregador sobre como, quando e onde o trabalho deve ser feito, isso é subordinação. É essa característica que, para a lei, define quem é empregado e, portanto, quem tem os direitos garantidos pela CLT. Dando um salto no tempo, a gente chega num momento decisivo, a Constituição de 1988. Ela foi um verdadeiro divisor de águas, porque ela não só listou os direitos trabalhistas, mas elevou esses direitos ao status de direitos fundamentais. Ela criou o que os especialistas chamam de patamar civilizatório mínimo, ou seja, uma base de dignidade da qual não se poderia abrir mão. E que direitos são esses? Bom, muitos que a gente conhece bem hoje em dia. A jornada de 8 horas por dia e 44 horas por semana, as férias pagas com aquele bônus de 1/3, o 13º salário, a licença maternidade de 120 dias, a proteção contra demissão sem justa causa, tudo isso foi cravado ali, como um direito fundamental. Mas a história, como a gente sabe, nunca para. Décadas depois da Constituição de 88, o pêndulo começou a balançar para outra direção, levando a uma das maiores reviravoltas nas regras do trabalho no Brasil em muito tempo. Em 2017, veio a reforma trabalhista. O argumento principal era a necessidade de modernizar as leis e dar mais flexibilidade para a economia. O resultado foi a alteração de mais de 100 artigos da CLT. Foi, sem dúvida, uma bela sacudida no sistema que todo mundo conhecia. Tá, mas o que mudou na prática? Vamos pegar um exemplo bem claro: o financiamento dos sindicatos. Antes de 2017, a contribuição sindical era obrigatória, descontada uma vez por ano de todo o trabalhador. Depois da reforma, passou a ser opcional, ou seja, só paga quem autoriza expressamente. Uma mudança que, claro, teve um impacto direto na estrutura e na força dos sindicatos. Outro ponto que gerou muita polêmica foi a regra para trabalhadoras grávidas em ambientes insalubres. A reforma chegou a permitir que elas trabalhassem em locais de risco baixo ou médio,
a não ser que um médico recomendasse o afastamento. Só que atenção, o Supremo Tribunal Federal, o STF, entrou na jogada e declarou essa mudança inconstitucional. A proteção total foi restaurada. Isso mostra bem como esse debate continua super aceso. E aqui a gente chega no que talvez seja a mudança mais profunda de todas. A reforma de 2017 estabeleceu um princípio novo. Em várias situações, aquilo que for negociado entre sindicatos e empresas pode valer mais do que a própria lei. É o famoso negociado sobre o legislado. Na prática, foi uma inversão na hierarquia das regras que a gente conhecia. Pois é, e tudo isso nos joga direto para o mundo de hoje. Um mundo onde a tecnologia está reescrevendo as regras do jogo de um jeito que, até pouco tempo atrás, ninguém nem imaginava. O termo que captura bem o nosso tempo é uberização. Ele descreve esse novo modelo de trabalho que é todo organizado por plataformas digitais. A grande virada aqui é que os custos do trabalho, como o carro, a moto, o celular, a manutenção e também os riscos do negócio, tudo isso é transferido da empresa para o trabalhador individual. E com isso, as proteções tradicionais acabam enfraquecidas. As características desse modelo são bem conhecidas, né? O trabalho é informal, aparece sob demanda. O controle não é de um chefe de carne e osso, mas de um algoritmo. O trabalhador arca com os custos das ferramentas e com os riscos. E no fim das contas, aquela linha que separava o que era um empregado e o que era um autônomo fica cada vez mais difícil de enxergar. Quando a gente coloca lado a lado, a diferença fica gritante. De um lado, o empregado da CLT, com subordinação, proteções garantidas por lei e os riscos e custos nas mãos do empregador. Do outro, o trabalhador de plataforma, visto como um prestador de serviço, que assume os próprios custos, riscos e precisa correr atrás da sua própria proteção social. São, de fato, dois mundos bem diferentes. E essa nova realidade joga um desafio enorme para aquela definição de empregado que a gente viu lá no começo. Ela força todo mundo, a sociedade, os tribunais, a se perguntar: será que as leis que foram criadas há quase um século ainda dão conta de proteger quem trabalha no mundo de hoje? E assim, a gente fecha nosso círculo. O trabalho se transformou radicalmente, saiu das fábricas barulhentas e hoje cabe na tela de um celular. O que nos deixa com a grande questão do nosso tempo. Se o trabalho mudou tanto, as regras não deveriam mudar também? E se a resposta for sim, como? Não existe uma resposta fácil para isso. E a verdade é que essa resposta está sendo escrita agora, neste exato momento.